Olá, 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 senhoras e senhores. Nessa primeira aula do tópico Matemática Financeira, nós vamos falar sobre juros e juros simples, logo depois da vinheta. São esses juros? Vocês vão ver inúmeros conceitos na literatura, né? Eu gosto desse conceito resumido, que juros é o custo do dinheiro no tempo. Mas por que nós pagamos juros se isso é um custo? Se isso aumenta as nossas despesas, aumenta o comprometimento de caixa pessoal e aumenta o comprometimento de caixa da empresa. Bom, são vários os motivos, mas nós podemos elencar alguns aqui. Entre eles, a falta de dinheiro, a necessidade, então, que nos faz tomarmos dinheiro emprestado para aquisição à vista de algo que vamos pagar ao longo do tempo. Para antecipar uma compra futura, nós desejamos ou precisamos de algo e não temos recursos financeiros suficientes para aquisição desse bem, então a gente toma esse dinheiro emprestado e antecipa uma compra. Então é como se a gente estivesse negociando o nosso futuro. E o futuro, gente, é caro, né? E dependendo do nosso perfil de consumidor ou do país em que a gente vive, ele é mais caro ainda. Também por uma satisfação pessoal, né? Satisfazer um desejo de compra de algum bem, a gente não tem o dinheiro disponível. Ou também para investimentos, como uma estratégia de investimento. A empresa, mesmo tendo capital, ela pode vir a tomar dinheiro emprestado, levando em consideração as taxas de juros que estão sendo oferecidas a ela e a oportunidade que o mercado oferece para a aplicação dos recursos próprios da empresa. É bom considerar que sempre existe o risco de uma crise, de surgir um cisne negro dentro da perspectiva de negócios. Então é importante, toda vez que se toma um dinheiro emprestado, que se assume uma dívida com uma determinada taxa de juros, que nós tenhamos também uma estratégia para lidar com as dificuldades que possam vir no futuro. Então a importância de considerar que cisnes negros existem é muito importante. Para quem não conhece o conceito de cisne negro, eu recomendo dar uma buscadinha no Google, alguns vídeos do YouTube, ou se tiver mais disposição e interesse, adquirir a obra do escritor Nicholas Nassim Taleb, que faz uma discussão muito interessante sobre a lógica do cisne negro. Recomendo, vale a pena. Vamos falar sobre o tempo. O tempo, como já dizia Albert Einstein, é relativo. Só que na física, o que dobra o espaço-tempo é a massa dos corpos. A relatividade do tempo nos juros está associado a outros fatores, entre eles a confiança. Nós pegamos, por exemplo, um país como o Japão, que não se tem histórico de rolagem ou de não pagar seus bondes, seus títulos de dívida pública. Tem uma confiabilidade muito elevada. Hoje a taxa de juros paga pelo Banco Central japonês é menos 0,1%, se não estou enganado, hoje 16 de junho de 2020. Isso quer dizer que você paga para emprestar dinheiro para o governo japonês. Por que alguém faria isso? Bom, existem vários motivos. Um deles é fazer o equilíbrio de risco de uma carteira de investimentos, né, emprestando dinheiro para um país que tem alto grau de confiança. Agora nós pegamos um país próximo a nós, que tem um histórico recorrente de rolagem de dívidas e postergação de pagamento de bonds, né, de seus títulos públicos, que é a nossa vizinha Argentina, aqui nossos irmãos argentinos, está hoje com uma taxa um pouquinho menor que 40% ao ano. Então, vocês comparem menos 0,1 com 40% da Argentina, né, e isso está associado à baixa confiabilidade que seus títulos oferecem e a outros fatores também associados à sua dinâmica econômica atual, que infelizmente não é das melhores, né.
embora o nosso país também esteja passando por dificuldade, né? Nós temos um histórico um pouco melhor em relação aos nossos vizinhos em moratória de nossa dívida, né? O Brasil hoje está com uma taxa de 3% de juros ao ano. O que define esses juros, então? Ao consumidor, ao cliente, o principal fator é o spread bancário. Mas como é? O que é esse spread bancário? Spread bancário é a diferença da taxa de juros paga pelo banco aos seus clientes, né, a quem eles fazem aplicações do banco, em relação ao que o banco empresta aos seus clientes. Então, se você vai lá e faz uma aplicação na poupança a uma taxa de 2% ao ano, por exemplo, e o banco empresta a 2% ao mês. Então, ele tem um spread bastante significativo, ou seja, a diferença entre o valor que ele tomou desse dinheiro emprestado e ele emprestou para uma outra pessoa que precisa desse dinheiro. E esse spread bancário também é definido pelo grau de confiança do país, pela oferta e pela demanda, né, por crédito. Então, se nós temos uma baixa oferta de crédito, existe uma tendência a aumento desse spread. Se existe uma alta demanda também, então aqueles equilíbrios de preço, de oferta e demanda, vale para juros também. Tarifas e impostos também são relevantes, porque é um custo para a entidade financeira, né? Então ela repassa esses custos ao cliente, né? Os seus outros custos, como custos de pessoal, também são repassados. A confiança, que nós falamos já anteriormente, né? O risco desse cliente não pagar o banco, então aqueles que pagam, eles vão pagar pelos inadimplentes também, e o nosso tão amigo tempo. Então, o tempo é incerto, o futuro é incerto. Então, quanto maior o prazo, mais alongado o prazo, maior é o nível de incertezas. Se essa incerteza é maior, quem empresta o dinheiro exige uma taxa de juros maior, ou seja, isso para uma cobertura maior. Então, o spread acaba ficando mais alto. Nos juros do Brasil são definidos pela Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, né? A Selic vai determinar qual vai ser a taxa da poupança, qual a taxa do CDI, que é a principal referência de juros e depois da Selic, e também como um parâmetro de comparação de retorno do investimento para vários empresários e também para investidores em bolsa. É também um instrumento de política monetária para controle da inflação, então uma taxa de juros mais alta faz com que haja uma menor demanda por crédito, e isso por si leva uma menor demanda por bens de consumo e pressiona os preços para baixo. E o índice de desemprego, então uma relação associada à taxa de juros. Eu recomendo, né, aqueles que têm interesse na política de juros, política monetária, a lerem esses livros aqui, que são uma linguagem bastante simples e acessível até para aqueles não iniciados na economia, do Vasconcelos, Fundamentos da Economia, quinta edição, e também essa obra excelente do Antônio Lanzana, Economia Brasileira, na sua quinta edição. Os juros também servem de referência para os empresários fazerem a sua perspectiva de valor presente líquido dos seus projetos e também para fazer valuation. E aí, quem gosta de fazer avaliação de empresas, tem um livro bastante acessível também, que é esse livro do Ricardo Serra, que é Valuation, o Guia Fundamental e Modelagem em Excel, né? Recomendo também, é um livro bastante acessível para quem gosta de avaliação de empresas para aquisição de ações, né, no mercado de capitais. Quem é que define a política? Comitê de Política Monetária. Define os juros do Brasil, o Comitê de Política Monetária, pela taxa de inflação definida pelo Banco Central como a ideal, ou aquela que se definiria como meta, né? Recomendo que vocês leiam o modo de funcionamento do Comitê de Política Monetária. Aqui está o site, né?
controle da inflação Copom do Banco Central. É bastante interessante para quem gosta do assunto. E vamos agora, então, ver como nós calculamos os juros, né? Os juros podem ser simples ou compostos. Quando a gente fala juros simples, é preciso destacar o simples, esse adjetivo de simples. No juros simples, é quando a capitalização ocorre somente sobre o valor original da operação principal ou do valor principal da operação de crédito. Então, ele não é comum no Brasil, é pouco comum porque nós temos uma política, nós temos um histórico de inflação mais elevada e isso fez com que os nossos juros fossem mais elevados também para tentar controlar essa inflação. Então, não é muito comum. E entre outros fatores, é claro, mas não vou ficar discutindo aqui todos eles, né? Não é o objetivo dessa aula. Então, a gente calcula o valor futuro de uma aplicação ou de uma dívida, né, através do valor inicial tomado ou investimento inicial, vezes 1 mais a taxa de juros, né, que é o I, que corresponde a J dividido por 100, vezes o tempo. E eu gostaria aqui de fazer um destaque. O tempo sempre vai ser na mesma periodicidade da taxa de juros. Gravem isso. O tempo é na mesma periodicidade da taxa de juros. Se a taxa de juros é mensal, a periodicidade do tempo deve ser mensal. Se a taxa de juros é anual, a periodicidade do tempo também deve ser anual. Então, esses juros simples são mais comuns em países já desenvolvidos, com maior controle da inflação e com maior credibilidade no mercado internacional. Então, vários países membros da União Europeia, por exemplo, Estados Unidos, e já citamos também anteriormente o Japão. Então, vamos fazer aqui um cálculo bem simples, de juros simples, né, para que seja mais fácil a compreensão. Então, um empréstimo de R$500 é feito por um período de 90 dias, com juros simples de 16% ao ano. Qual a quantidade a ser paga ao final de 3 meses? Então, como a gente vai fazer esse cálculo? Então, a gente precisa saber qual é o valor futuro. A gente tem o valor inicial, tem a taxa de juros, que é 16% ao ano, e tem a periodicidade, que é 3 meses. Agora a gente precisa converter essa taxa de juros para meses. O juros simples é muito fácil de fazer isso. Então a gente divide J por 100, dá 0,16, e depois divide por 12 meses e nós vamos ter a nossa taxa mensal. Então vamos aplicar esses valores no termo de equação. São 500 vezes, entre parênteses, 1 mais 0,1333 vezes 3. Então, 3 vezes 0,1333 dá 0,4, mais 1 dá 1,04, vezes 500. O valor futuro é 520. Então, esse empréstimo, depois de 3 meses de R$500, estará em R$520. Agora, encerramos a aula de juros simples e gostaria que vocês fossem até a nossa sala virtual e fizessem a atividade de fixação. Tenham todos um bom aprendizado.